Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse neste domingo. As cerimônias tiveram muitas quebras de protocolo. No Congresso, Lula enalteceu a importância do SUS. Quem traz as informações de Brasília é Luciana Verdolim. O tempo firme aqui em Brasília foi o que determinou que o presidente Lula seguisse para o Congresso Nacional em carro aberto. Ele deixou o hotel pouco antes das 2h30 da tarde e na Catedral aqui de Brasília embarcou no Rolls Royce presidencial, que transporta os presidentes da República em datas comemorativas, como posse 7 de setembro. Lula, a mulher Rosângela da Silva Janja e o vice-presidente Geraldo Alckmin, também acompanhado da esposa, puderam, enfim, seguir para o Congresso Nacional. Foi a primeira vez que presidente e vice desfilaram no mesmo carro, com as mulheres ao centro. Logo de cara, a roupa da primeira-dama chamou a atenção. Um conjunto de seda com calça comprida, tingido com caju e ruibarbo, uma planta medicinal. A mulher de Alckmin, a dona Lu, estava de vestido branco justo, abaixo do joelho. Foram cerca de 10 minutos até o Congresso Nacional. Eles foram recebidos pelos presidentes da Câmara e Senado. Aí, mais uma quebra de protocolo. Pela primeira vez, também, as mulheres do presidente e vice subiram a rampa do Congresso Nacional na frente dos maridos. Além dos parlamentares, ministros do Supremo Tribunal Federal receberam o presidente Lula no Congresso e todos seguiram para o plenário da Câmara, quando foi assinado o termo de posse. Em 1989, eu estava fazendo comício no Piauí. Foi um grande comício. Depois nós fomos caminhar até a igreja São Benedito. E ao terminar o comício, um cidadão me deu essa caneta e disse que essa caneta era para mim assinar a posse se eu ganhasse as eleições de 89. Eu não ganhei as eleições de 89, eu não ganhei em 94, eu não ganhei em 98. Em 2002 eu ganhei as eleições e quando eu cheguei aqui, eu tinha esquecido a minha caneta e assinei com a caneta do senador Ramos Debit. Em 2006 eu assinei com a caneta aqui do Senado. Agora eu encontrei a caneta. E essa caneta aqui, o Wellington, é uma homenagem ao povo do estado do Piauí. Aqui no Congresso Nacional, Lula fez o primeiro discurso do dia para um plenário lotado. Fez questão de ressaltar que a hora é de mudança e adotou um tom mais ameno ao falar da necessidade, da responsabilidade fiscal. O SUS é provavelmente a mais democrática das instituições criada pela Constituição de 88. Certamente por isso foi a mais perseguida desde então e foi também a mais prejudicada por uma estupidez chamada teto de gastos que haveremos de revogar. O modelo que propomos, aprovado nas urnas, exige sim compromisso com a responsabilidade, a credibilidade e a previsibilidade. E disso não vamos abrir mão. Foi com realismo orçamentário, fiscal e monetário, buscando a estabilidade, controlando a inflação e respeitando contratos que governamos este país. Não podemos fazer diferente. Temos sim a obrigação de fazer melhor do que fizemos. Lula prometeu ainda mudanças com olhar para o futuro. O diagnóstico que recebemos do governo de transição, de governo, é estarrecedor. Esvaziar os recursos da saúde, desmontar a educação, a cultura, a ciência e tecnologia, destruir a proteção do meio ambiente, não deixar o recurso para a merenda escolar, a vacinação, a segurança pública, a proteção às florestas e a assistência social. O novo presidente ainda explicou que a ideia é garantir um fôlego extra para o setor produtivo no país. Vamos retomar o Minha Casa Minha Vida e estruturar um novo PAC para gerar empregos na velocidade que o Brasil quer e necessita. E apostar, mais uma vez, no aumento do consumo. Minha mais importante missão, a partir de hoje, será honrar a confiança recebida e corresponder às esperanças de um povo sofrido, que jamais perdeu a fé no futuro.
nem em sua capacidade de superar os desafios. Com a força do povo e as bênçãos de Deus, haveremos de reconstruir esse país. Viva a democracia! Viva o povo brasileiro! Daqui do Congresso Nacional, o presidente seguiu para o Palácio do Planalto. E ao entrar no Congresso Nacional para tomar posse pela terceira vez como presidente, Lula foi saudado com euforia por aliados e até por quem deve fazer oposição ao novo governo. A reportagem agora de Marília Sena. A recepção no Congresso Nacional foi calorosa. Após cumprir com os primeiros ritos de posse, ao lado do vice Geraldo Alckmin e das primeiras damas Janja e Lu, Lula foi recebido com abraços pelo primeiro secretário da mesa da Câmara dos Deputados, Luciano Bivar, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e outras autoridades como o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Sob aplausos, Lula passou pelo Salão Negro do Congresso Nacional em direção ao plenário da Câmara. No plenário, o presidente foi recebido com abraços dos seus correligionários e também de parlamentares que não são da sua base de apoio. Antes do juramento à Constituição, a assinatura do termo de posse e o seu primeiro discurso, Lula foi alvo de selfies, abraços e beijos. A governabilidade de Lula depende muito do Congresso Nacional. O presidente precisa formar uma base de apoio no Legislativo para cumprir com promessas de campanha. Sentado ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira, o petista teve de assinar uma série de documentos. Fora do microfone, Lula brinca em tom de desabafo sobre a vitória na eleição presidencial. Rapaz, nunca quero ganhar ele. Lira não discursou na solenidade, mas se manifestou nas redes sociais. O presidente da Câmara, que tenta a reeleição com o apoio do PT, escreveu: "A Casa do Povo e da Democracia escreveu mais um capítulo de nossa história. É hora de celebrarmos a estabilidade de nossas instituições e torcer pelo futuro do Brasil e dos brasileiros." Lula se emocionou ao receber a faixa de um grupo formado por representantes da população brasileira. E ao falar para milhares de pessoas que lotaram a Praça dos Três Poderes, o novo presidente fez duras críticas ao governo anterior. A reportagem também de Brasília, Yasmin Costa. O presidente Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto por volta das 5 da tarde. O petista de gravata azul estava acompanhado do vice, Geraldo Alckmin, de gravata vermelha, cor do PT, além da primeira-dama, Rosângela da Silva, com um conjunto dourado que gerou reação nas redes sociais, e da esposa do vice, Lu Alckmin, em um vestido branco. Quebrando o protocolo, Lula recebeu a faixa presidencial das mãos de 8 representantes da sociedade civil e chorou. Na sequência, se dirigiu ao parlatório para o primeiro discurso, que durou 27 minutos. O presidente começou agradecendo as pessoas que estavam presentes e disse que elas tiveram coragem de vestir a nossa camisa e, ao mesmo tempo, agitar a bandeira do Brasil. Minha gratidão a vocês que enfrentaram a violência política antes, durante e depois da campanha eleitoral, que ocuparam as redes sociais e que tomaram as ruas debaixo de sol e chuva, nem que fosse para conquistar um único e precioso voto. Que tiveram a coragem de vestir a nossa camisa e, ao mesmo tempo, agitar a bandeira do Brasil, quando uma minoria violenta e antidemocrática tentava censurar nossas cores e se apropriar do verde e amarelo que pertence a todo o povo brasileiro. Em uma fala voltada à militância, Lula criticou o impeachment de Dilma Rousseff. Infelizmente, muito do que construímos em 13 anos foi destruído em menos da metade desse tempo. Primeiro, pelo golpe contra a presidenta Dilma em 2016. E, na sequência, pelos 4 anos de um governo de destruição nacional, cujo legado a história jamais perdoará.
O presidente se emocionou novamente ao falar de pessoas nas ruas com cartazes pedindo ajuda para comer. Falou de política para mulheres, indígenas e negros e ainda afirmou que o legado será o futuro e que não vai ficar apegado ao passado. Lula fez um chamamento para que os brasileiros se unam em um mutirão contra a desigualdade. Por isso, faço esse chamamento para todos os brasileiros e brasileiras que desejam um Brasil mais justo, solidário e democrático. Juntem-se a nós num grande mutirão contra a desigualdade. Lula também mandou recados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, sobretudo em relação à atuação do governo anterior na pandemia. O Brasil bateu recorde de feminicídio. As políticas de igualdade raciais sofreram um severo retrocesso. Produziu-se um desmonte das políticas da juventude e os direitos indígenas nunca foram tão ultrajados na história recente do país. Os livros didáticos que deverão ser usados no ano letivo de 2023 ainda não começaram a ser editados. Falta o remédio na farmácia popular. Não há estoque de vacinas para o enfrentamento das novas variantes da Covid-19. A fala gerou forte reação do público. Lula pediu que a população esteja pronta para defender a democracia e concluiu com um aceno ao povo brasileiro. E que estejamos sempre prontos a reagir, em paz e em ordem, a quaisquer ataques extremistas que queiram sabotar e destruir nossa democracia. Na esplanada dos ministérios, cerca de 40 mil pessoas acompanharam o primeiro discurso do presidente. Por conta do clima quente, a todo momento o Corpo de Bombeiros jogava jatos de água para refrescar o público. O Corpo de Bombeiros registrou pelo menos 100 atendimentos, divididos em mal-estar súbito, sede, calor excessivo, pressão alterada, dor de cabeça e glicemia baixa. Daqui a pouco mais detalhes sobre a posse. Agora